Saudações, meus alunos da primeira série A e B. Aqui, professor Rafael. Eu vou fazer uma correção agora das atividades que vocês fizeram no decorrer das 2 últimas semanas. Eu vou ter que fazer essa correção dessa atividade de maneira assim mais simplificada, porque nós não temos tanto tempo para poder fazer essa correção e, infelizmente, a memória do meu celular não é a melhor possível. Eu vou fazer pelo celular porque meu celular ele tem um processamento de vídeo mais rápido do que o meu computador. Então aqui o que vocês estão vendo na tela? Vocês estão vendo o roteiro de estudos de filosofia, serve tanto para o primeiro A quanto para o primeiro B, então essa correção vai servir para as 2 séries, ok? Então aqui, tinha estratégia, você tinha que assistir esse vídeo aqui, ou ler esse texto aqui, tá? Feito isso, você ia começar a fazer o roteiro de estudos, ou as questões do roteiro de estudos que está nesse link aqui. Eu vou abrir ele, tá? Abrindo o link. Tá abrindo. Abrir. Então essa aqui são as questões do primeiro A e primeiro B, tá? Eu vou preencher rapidamente aqui com o meu e-mail, só para a gente poder fazer. Então a primeira questão valia 3 pontos, tá bem embaixo aqui. O que é a filosofia enquanto pensamento? Aonde que eu achava isso? Eu achava isso tanto naquele link de videoaula, quanto no texto que eu passei para vocês, que também estava no roteiro de estudos, fora que eu já tinha dado essa aula para vocês, e eu mandei até um PDF, a gente fez até um PDF, fez até um slide em sala de aula. Então vamos para as alternativas. Alternativa A. A filosofia enquanto pensamento crítico é uma reflexão crítica, com critérios a respeito da realidade, ou seja, sobre o mundo, sobre tudo. Alternativa B. Um pensamento acrítico. O que significa acrítico? Quando tem um A na frente, significa não. Então, a filosofia é um pensamento não crítico, ou seja, sem sistematização, um puro achismo. Nós sabemos que a filosofia não é achismo, ela é baseada em critérios, em regras. Alternativa C. Uma opinião baseada na visão de outras pessoas. Também não, né? A filosofia não é uma opinião, ela não é uma opinião. E alternativa D, uma coisa que não tem nenhuma função, é inútil. Nós estudamos também que a filosofia ela pode não ter uma fundamentação prática, mas ela não é inútil. Então, das alternativas aqui, eu tenho a alternativa correta, alternativa A. Segunda questão, pessoal. Complete a definição a seguir. Então, eu peguei um trechinho daquele texto que eu passei para vocês lá no link. É fato que a filosofia é uma forma de espaço conceitual e que tem a capacidade de movimentar o próprio pensamento por meio da identificação e da formulação de problemas. Ou seja, a filosofia é, por natureza, problematizadora, evitando fornecer respostas prontas para as questões levantadas, criando novas questões, novas perguntas e novos problemas que fazem com que o pensamento nunca cesse. Cesse significa termine seu ciclo de existência. Nós também trabalhamos que a filosofia ela tem um início, mas ela não tem um fim, ela não acaba. O fim nesse sentido, ela não acaba, né? Porque toda vez que uma pergunta, uma problematização em filosofia é levantada, dessa problematização surgem outras, tá? Dessa forma, como que eu posso preencher esse espaço vazio que tem aqui? Então, se vocês sabem que a filosofia é uma reflexão crítica, que você já respondeu na questão 1, a questão 2 fica muito fácil. Então, a filosofia é uma opinião? Não. Nós vimos que ela não é uma opinião. A filosofia é uma visão de mundo? Também não. Porque a visão de mundo está ligada à opinião, e a filosofia não é opinião. A filosofia é um pensamento organizado? Sim. Organizado pelo quê? Por critérios. E a alternativa D,
coisa de gente louca, sem cabimento, né? Nós vimos que filosofia não é coisa de gente louca. Então, a filosofia é um pensamento organizado. Essa alternativa vai completar o espaço em branco que tem na questão 2. Vamos para a última questão. A última questão também vale 3 pontos. Estão vendo aqui do lado que cada questão tem uma pontuação. Então, aqui, essa questão 3, ela se encontrava no texto que eu deixei o link para vocês lá no roteiro de estudos, tá? O texto do Brasil Escola. Brasil faz escola. Então, a questão 3. Para Gilles Deleuze e Félix Guattari, o que é filosofia? Alternativa A. Um conhecimento com o qual ou sem o qual o mundo fica tal como tal, ou seja, inútil. Não serve para nada. O mundo continua da mesma forma. Não é essa, né? Porque a filosofia não é inútil. Alternativa B. Uma reflexão e uma ação que tem por objetivo moldar, formular e reformular significados para o mundo. Ora, é essa. Por que é essa? Se eu for lá no texto, eu vou lá no texto com vocês, tá? Vamos lá no texto. Onde que eu deixei o texto? Deixa eu ver se o texto tá aqui. Ó, o texto tá aqui, ó. Tá vendo? É o texto que eu passei para vocês. O que é filosofia? Aí eu vou descer o parágrafo. Conceitos de filosofia. Tá aqui, ó. Eu vou até grifar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Aqui. Olha lá. Os filósofos contemporâneos Gilles Deleuze e Félix Guattari, que escreveram um livro intitulado O que é filosofia, afirmam, como resposta, que a filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. O que isso significa? Ou seja, vou até grifar só o ou seja agora. Ou seja, é uma área do conhecimento que se dedica a criar, moldar e reformular significados para o mundo, tá? Exatamente a alternativa B. Aí eu vou dar enviar. Vamos ver se está tudo correto? Ver pontuação. Olha lá, primeira alternativa correta, segunda alternativa correta, terceira alternativa correta. Pessoal, tá feita a devolutiva, tá? Não tem como eu me estender mais, porque senão eu não dou conta de fazer as outras devolutivas das outras séries. Inclusive eu tenho que fazer também de sociologia, tá bom? Eu vou postar esse vídeo no meu YouTube e aí amanhã ou depois de amanhã eu já passo para vocês, tá bom? Pessoal, se ficou ainda alguma dúvida, me chama no privado do WhatsApp ou então coloca a sua dúvida aqui nos comentários do YouTube ou do Facebook, independentemente de onde você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Coloca a dúvida bonitinho, bem escrita e eu respondo depois. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.